Se rompe abruptamente, ele vai se matizando imperceptivelmente numa realidade diferente. A certa altura, porém, uma realidade se sobrepõe à outra. Tempo e espaço adquirem um significado diferente. Desaparecem as claras divisões entre a realidade interna e externa. Encontramo-nos num mundo nunca tão bem explorado como na Índia. Em sua forma mais pura, o sadhu é um investigador da realidade transcendental que fica além do vazio. Essa é a tradição que ele segue, uma das mais antigas e sábias de nosso planeta. Compreender suas descobertas nos levará por uma nova estrada, longe da física, mas ainda assim na mesma linha, à procura de nós mesmos. No Ocidente, antes do advento da teoria da relatividade, não se questionava se o tempo, o espaço, a matéria e a energia ocupavam compartimentos de realidades separados. Nossos sentidos detectam uma árvore como totalmente diferente de um raio de luz ou de uma centelha de eletricidade. Podemos sentir que o tempo é uma entidade mais misteriosa, capaz de correr mais devagar, acelerar ou até parar, mas jamais diríamos, gosto mais de Nova York do que de segunda-feira. Parece óbvio que tempo e espaço, matéria e energia são pares separados, pelo simples motivo de que nenhum pode ser transformado no outro. O mundo normal dos sentidos pode ser esquematizado numa forma bem conhecida por nós. Depois que Einstein publicou a equação igual a mc2, foi preciso modificar essa visão simples e corriqueira, pois então se tornou possível, como provou a bomba atômica, transformar a matéria em enormes quantidades de energia. A teoria geral da relatividade fez o mesmo pela separação entre tempo e espaço. Atualmente, a física lida com uma entidade fundida chamada tempo-espaço, que pode ser curvada para se ajustar a certas circunstâncias, sempre que um objeto viaja com uma velocidade próxima da luz, por exemplo. Depois de provar que a natureza era muito menos compartimentada do que a ciência anteriormente pensava, a relatividade abriu outra possibilidade, ainda mais surpreendente. Einstein sugeriu que existe um campo subjacente como pano de fundo para todas as transformações do espaço-tempo e massa-energia. Isso implica um nível de natureza totalmente fundido, em outras palavras, há uma região de espaço-tempo e matéria-energia. Einstein estava intuitivamente convencido dessa possibilidade, a demolição máxima do mundo dos sentidos, numa época em que ninguém mais tinha visão para pensar nela com seriedade. Começando na década de 20, ele passou os últimos 30 anos de sua vida isolado dos outros físicos de sua geração e em grande parte ignorado, procurando computar a matemática de uma teoria do campo unificado. Essa teoria uniria as forças básicas da criação e assim explicaria o universo como um todo. Em vez de 4 compartimentos, haveria um só. Unir, no sentido em que os físicos usam a palavra, significa provar que duas coisas que parecem totalmente diferentes podem se transformar cada uma na outra, num nível mais profundo da natureza. O fóton e a onda de luz são exemplos clássicos disso. Eles parecem inteiramente diferentes, no entanto, num nível infinitesimal da natureza, chamado escala Planck, que é mais de 1 bilhão de vezes menor do que o menor dos átomos. O fóton e a luz podem ser unidos. Ninguém ainda conseguiu resolver a matemática de um campo unificado. Isso seria equivalente a resolver toda a zona oculta que rotulamos com 1. No entanto, uma nova teoria, que recebeu o nome de superfilamento, pode ter, enfim, resolvido o problema, 30 anos após a morte de Einstein. Em face de um problema que o pensamento racional não pode solucionar, a ciência necessariamente se detém, mas outras vias podem ser abertas. Milhares de anos atrás, os antigos rishis, ou videntes da Índia, também refletiram sobre a questão de a natureza ser essencialmente unificada. Um rishi é semelhante a um sadhu no sentido de que sua vida é dedicada ao silêncio e à vivência interior, mas os rishis estão mais distantes no tempo. Eles foram responsáveis pela escrita dos antigos textos do Veda, ou Verdade Revelada, como o Rig Veda, que talvez seja milhares de anos anterior às pirâmides egípcias. Se você perguntar a um indiano moderno o que são os Vedas, ele dirá que são livros que contêm as palavras dos rishis, mas na verdade o Veda é o conteúdo vivo da consciência dos rishis. Um rishi foi capaz de ver tão fundo na natureza das coisas que até mesmo Deus se senta a seus pés para aprender. Essa lição pode ser encontrada no Yoga Vasista, onde o jovem Sr. Rama, uma encarnação divina, suplica ao sábio Vasista que o instrua. Não estou enfatizando aqui o valor espiritual do rishi e seu conhecimento.
Até bem recentemente na história da humanidade, todas as culturas misturavam livremente religião, psicologia, filosofia e arte num todo homogêneo. No entanto, filamentos individuais podem ser puxados desse todo. Neste caso, estou interessado no que os Risis tinham a dizer sobre a natureza fundamental da realidade. No yoga vasista, Deus também demonstrou um vívido interesse pelo assunto. Assim como nós, eles eram capazes de dividir a natureza em espaço, tempo, matéria e energia, mas voltavam as costas para esse tipo de abordagem que domina de modo tão absoluto nossa maneira de ver o mundo e de pensar nele. Em lugar disso, os Risis optaram por resolver o problema da forma mais prática imaginável. Resolveram atravessar o vazio e entrar na zona onde o pensamento não pode chegar. Usaram uma distorção simples em sua percepção, mas que teve profundas consequências. Foi como virar o mundo objetivo pelo avesso. Para fazer isso, os Risis tiveram de analisar a natureza de uma maneira imprevista, que pode ser representada por outro esquema. Esse diagrama é tão válido como o anterior, mas olha para o mundo de um ponto de vista puramente subjetivo. Em vez de ver o tempo, espaço, matéria e energia lá fora, os Risis observaram que a realidade começa aqui dentro, com nossa percepção consciente. Em qualquer instante, raciocinaram, uma pessoa precisa estar em um dos três estados de percepção subjetiva: acordado, dormindo ou sonhando. Os antigos admitiam que a realidade era diferente em diferentes estados de consciência. Um tigre no estado de sonho não é um tigre no estado acordado ou de vigília. A realidade obedece a leis inteiramente diferentes e, por similaridade, as leis do estado de sono, embora não conhecidas pela mente consciente, devem ser distintas das dos estados de vigília e de sonho. Os Risis analisaram mais a fundo e detectaram, entre esses três estados, um vazio que atua como um agente, enquanto uma realidade se transforma em outra. Por exemplo, pouco antes de adormecer, a mente vai pouco a pouco abandonando o estado de vigília, recolhendo os sentidos, deixando para fora o mundo acordado. Porém, no ponto de junção antes de a mente adormecer, abre-se um rápido vazio, idêntico ao que ocorre num átimo de segundo entre dois pensamentos. É como uma pequenina janela que se abre para o campo que se situa além tanto do estado de vigília como do sono. Essa compensação abriu a possibilidade de se deixar para trás as fronteiras comuns dos cinco sentidos, mergulhando-se no vazio. Considerando-se que o Ocidente é supostamente prático, e o Oriente, místico, é fascinante descobrir que os Risis eram muito mais ávidos por experiências diretas do que um físico quântico. Sua abordagem subjetiva denominava-se yoga, a palavra em sânscrito para união. Os vários exercícios ensinados nas escolas de yoga pertencem apenas a um de seus ramos, o chamado Hatha Yoga. Aqui vamos falar da abordagem mais poderosa do yoga, que é mental. Como o Risi e o físico quântico procuram uma camada subjacente da unidade na natureza, pode-se ver imediatamente a semelhança entre o yoga e a busca de Einstein por uma teoria do campo unificado. A diferença mais importante entre os dois é que os Risis, não sendo teóricos, declaravam que o campo unificado existe no mundo real. Ele é uma experiência e não mera construção mental. Do ponto de vista subjetivo dos Risis, o campo unificado só poderia ser um outro estado de consciência, ao qual deram o nome de Turiya, ou quarto, para deixar claro que ele não fazia parte dos três estados, vigília, sono e sonho. Eles também se referiam a ele como para, ou além, significando que esse campo unificado transcendia a experiência ordinária. Mas como poderia existir um quarto estado? A resposta era dupla. Primeiro, os videntes disseram que o quarto estado existe em todos os lugares, mas está oculto pelos outros três estados, que funcionam como uma divisória. Alguns textos antigos declaram que o quarto estado foi misturado aos outros três, como o leite na água, e que descobri-lo é tão difícil como separar o leite da água. Segundo, que o quarto estado pode ser vivenciado diretamente apenas depois que a mente tenha transcendido sua atividade normal, o que exige técnica especial de meditação. A própria palavra Risi denomina uma pessoa que aprendeu a entrar no quarto estado sempre que quiser e observar o que existe lá. Essa capacidade aprendida não é pensar, no sentido em que usamos este termo. Todo fenômeno é uma experiência imediata, como reconhecer a fragrância de uma flor ou o som da voz de um amigo. Ele é imediato, não verbal, e diferente do perfume de uma rosa, totalmente transformador. Enquanto meditavam profundamente absorvidos em sua própria percepção subjetiva,
Os Rizis exploravam o Turiya como olharíamos para o Grande Canyon, por exemplo. Como indivíduos, esses videntes têm nomes, mas a entrada no transcendental obscureceu as margens do que consideramos identidade pessoal. Vasista, por exemplo, não é apenas o nome de um dos maiores dos antigos Rizis, mas também o de uma parte integral do Veda, o conhecimento transcendental, que o homem vasista foi o primeiro a perceber. Para conhecer realmente aquela parte do Veda, é preciso estar na consciência vasista. Em suma, esses sábios observaram a existência em sua forma mais pura. Apesar de todas as intenções e propósitos, o Ocidente não tinha meios para testar de forma sistemática a existência do quarto estado. Carente da técnica certa, a comunidade científica tem ignorado Turiya. De fato, muitos cientistas o considerariam irrelevante ou ameaçador. A simples noção de união traz à mente imagens indesejadas. Dissolver-se num estado de nada ou perder a identidade como uma gota desaparecendo no oceano. A despeito de ocasionais explosões de entusiasmo por ideias orientais, o progresso do conhecimento no Ocidente tem dependido sobretudo da observação externa, e não da interna. No entanto, se existe um estado que transcende os três habituais, parece lógico que ele deva se manifestar de vez em quando, nem que seja por acaso. Vejamos a experiência vivida por Charles Lindbergh em 1927, durante os momentos mais críticos de sua aventura. Quando estava no segundo dia de seu histórico voo sobre o Atlântico, ele descobriu que havia ultrapassado os limites da exaustão física. Temendo perder o controle do avião, procurou evitar um desastre entregando-se ao sono e esperando manter-se no curso. Então, como Lindbergh conta em sua autobiografia, ocorreu uma notável mudança de percepção. Por várias vezes, no segundo dia de meu voo, voltei ao estado consciente, alerta o bastante para perceber que estivera voando enquanto não estava nem dormindo nem acordado. Meus olhos tinham ficado abertos. Eu reagira às indicações dos instrumentos e me mantivera, de uma forma geral, dentro do curso da bússola, mas perdera o sentido de tempo e da circunstância. Por períodos imensuráveis, eu parecia me expandir para fora de meu avião e de meu corpo, independente dos valores mundanos, com a capacidade de apreciar a beleza, a forma e a cor, sem depender de meus olhos. Em criança, Lindbergh já deitara nos milharais da fazenda do pai e experimentara uma sensação similar, de estar além da imortalidade enquanto olhava para o céu. Entretanto, o episódio sobre o Atlântico Norte foi mais longe. Lindbergh concluiu sobre o acontecimento. Foi uma experiência onde tanto o intelecto como os sentidos foram substituídos pelo que poderia ser denominado uma percepção sem matéria. Reconheci que a visão e a realidade interagem, tal como a energia e a matéria. Isso parece o equivalente subjetivo das transformações espaço-tempo que Einstein provou serem possíveis no campo objetivo. No entanto, essa experiência subjetiva é notoriamente difícil de se quantificar, em especial se ela ultrapassa o intervalo normal de percepção. Os fisiologistas esperaram o final da década de 60 até que algum deles se aventurasse a considerar válido que os Rizis haviam mesmo acrescentado uma nova dimensão à mente humana. O que tornou isso possível foi um súbito crescimento no interesse pela meditação, em particular pela meditação transcendental, OMT, que foi trazida da Índia para os Estados Unidos, em 1959, por seu fundador, Maharishi Mahesh Yogi. Tendo se iniciado em meados dos anos 60, a AMT conquistou grande popularidade. No ano de seu auge, 1975, quase meio milhão de americanos aprenderam a técnica. A AMT também tornou-se algo aceita em quase todos os lugares fora da cortina de ferro, e, muitos silenciosamente, em alguns dentro dela. Como ela é ainda a meditação mais confiavelmente pesquisada de que dispomos, estou me concentrando na AMT em sua origem nos Vedas. Outras tradições de meditação, Zen, tibetana, chinesa etc., têm valiosas aplicações médicas e significado espiritual sobre os quais não estou qualificado para discutir, mas, mesmo assim, respeito. Outros mestres indianos haviam viajado ao Ocidente antes do Maharishi, mas ele foi o primeiro a derrubar as barreiras culturais em grande escala da população. Quando começou a ensinar, a maioria das pessoas do Ocidente nem tinha ouvido falar na palavra meditação, e muitas a encaravam com descrença, em parte devido a uma confusão de linguagem. Costumamos dizer vou meditar sobre isso, no sentido de que pretendemos ponderar sobre o assunto,
Para alguns, a meditação é sinônimo de contemplação ou mesmo de oração. É difícil compreendermos que para um rishya meditação pode significar apenas dhyan, o termo sânscrito que corresponde a conduzir a mente ao repouso, no silêncio do quarto estado. A palavra dhyan deu origem a vários termos similares em toda a Ásia, como, por exemplo, a palavra japonesa zen. Para que tal distinção ficasse bem clara, o Maharishi acrescentou a palavra transcendental, enfatizando que a mente precisa ir além, ou transcender seus limites habituais, para atingir o Turiya. Para o Maharishi, descer do Himalaia, onde vivia há 14 anos, e entrar direto na América moderna foi um ato notável. Os ashrams, locais de retiro religioso na Índia, ao longo do Ganges, na área mais isolada do Tarkazi, o Vale dos Santos, constituem a parte menos mundana da Índia, um país onde as regiões mais adiantadas nem mesmo dispõem de telefones confiáveis. Olhando para uma foto datada de 1964, posso imaginar a notável impressão que o Maharishi causou. Ela foi tirada à margem do lago Big Bear, no alto das montanhas acima de Los Angeles. Sob o abrigo de altos pinheiros, foi preparado um piquenique, embora o solo estivesse coberto por meio metro de neve. A luz apresenta uma cintilante característica alpina. Uma dúzia de pessoas estão na foto, 11 delas são ocidentais usando sobretudos e jaquetas de esqui. A outra, o Maharishi, se destaca. Ele está tranquilamente sentado numa manta estendida sobre a neve, vestindo apenas o traje tradicional de monge, constituído de túnica de seda branca, sandálias e chale. Parece baixo, mas é bem desenvolvido, os cabelos longos e barba não estão aparados, o que também é regra entre os monges. Nessa época, o Maharishi já vivera seus momentos de choque cultural. Em sua primeira visita aos Estados Unidos, em 1959, um jornal de São Francisco anunciou a meditação transcendental como um tranquilizante não medicamentoso e a elogiou como uma promissora cura para a insônia. Uma vez que esse artigo foi o primeiro a respeito da chegada do Maharishi, os anfitriões do mestre apressaram-se em lhe mostrar. Leram a reportagem em voz alta e aguardaram sua reação. O Maharishi permaneceu sentado em silêncio e depois emitiu uma única palavra: cruel. Os anfitriões ficaram chocados. Sinto vontade de voltar correndo para casa, disse o Maharishi em voz baixa. Este país me parece estranho. Os valores aqui são diferentes. Ele levou algum tempo antes de poder rir com a ideia de os americanos quererem dormir, quando sua intenção era acordá-los. Mesmo atualmente, as pessoas ficam surpresas com a reação inicial do Maharishi, porque a meditação tornou-se a senha para relaxamento e seus benefícios, inclusive um sono melhor. Os médicos com quem converso sobre meditação em geral me garantem que, acreditem ou não nela, seu objetivo é o relaxamento. Só sob a luz do Veda pode-se compreender por que essa visão é tão míope. O Veda representa uma imensa expansão da mente humana. O melhor meio de descrevê-lo é como o conteúdo total do computador cósmico. Todos os dados na natureza são canalizados para ele e dele fluem todos os fenômenos naturais. O controle sobre esse computador está localizado no cérebro humano, cujos bilhões de conexões neurais lhe dão suficiente complexidade para refletir a complexidade do universo. O cérebro não é importante como objeto, dizem os rishis. Ele é importante porque nossa própria subjetividade brilha através dele. Quando nosso cérebro nos mostra o mundo, está na realidade nos mostrando a nós mesmos. Por analogia, quando uma imagem surge num espelho, acontece uma mistura. O espelho é o reflexo é o espelho. Da mesma forma, a única realidade sobre a qual podemos saber alguma coisa é a que está refletida no cérebro. Portanto, tudo o que existe está dentro de nossa subjetividade. Normalmente um físico não concordaria com isso, uma vez que aprecia o método objetivo e encara a subjetividade como um inimigo virtual. Um físico diz isto é um próton, e não esta é a minha sensação para o que é um próton. Na verdade, o Veda não carece de conhecimento objetivo, ele deu origem às suas próprias ciências da botânica, fisiologia, astronomia etc. Mas os rishis não achavam que a objetividade fosse o modo mais confiável de se conhecer coisas, em especial depois de se investigar mais fundo do que a superfície da natureza. A verdade, diziam, é que a subjetividade não pode ser nem reduzida nem expandida. A natureza é como uma faixa de rádio. Quando prestamos atenção a um objeto isolado, uma pedra, uma estrela ou uma galáxia inteira, estamos escolhendo uma estação na faixa.
O resto, é óbvio, tem de ser excluído, mas apenas naquele nível de consciência. Pode ser que outros níveis de consciência recebam mais faixas, ou mais de uma faixa de cada vez. Atualmente, os físicos estimam que nossos sentidos escolhem menos de 1 bilionésimo de ondas de energia e de partículas que os cercam. Vivemos numa sopa de energia incrivelmente maior do que o mundo que vemos. Pensa-se hoje em dia que o universo visível seja apenas uma versão minúscula da criação original, o resíduo de uma realidade muito maior que ruiu em algum período antes de o tempo começar, reduzindo suas 10 dimensões originais para nossas 4. Quero me desculpar pelo uso da frase antes de o tempo começar, que é um paradoxo gritante, mas não há outro modo de expressar verbalmente como ocorreram os eventos pré-Big Bang. Também parece que, no momento da criação, nosso universo estava preenchido com 1 bilhão de vezes mais energia do que agora observamos com radiotelescópios. O restante foi reabsorvido pelo mesmo campo oculto para onde foram as outras 6 dimensões. Os Rizis afirmavam que, por meio da consciência expandida, até essa inconcebível realidade perdida podia estar a nosso alcance. Os físicos teóricos admitem que as dimensões perdidas e os campos de energia invisíveis, na verdade, não foram para nenhum lugar, eles apenas recolheram-se para dormir no campo primordial. Do mesmo modo, o nível transcendental de percepção está disponível em todos os lugares, você não precisa ir a nenhum ponto em especial para encontrá-lo. Só é necessário acordar. William James expressou essa ideia numa famosa passagem. Nossa consciência normal quando estamos acordados, ou consciência racional, como a chamamos, não passa de um tipo especial de consciência, enquanto, em toda a sua volta, separadas dela pela mais delgada das telas, jazem formas potenciais de consciência completamente diferentes. Podemos passar pela vida sem suspeitar de sua existência, mas, aplicando-se o estímulo requerido e com um simples toque, elas estão lá, em toda a sua plenitude. Se muito mais da realidade está próximo, por que não podemos tocá-la? Os pesquisadores encontraram a pista de uma resposta fazendo experiências com gatos recém-nascidos. Os gatinhos nascem com os olhos fechados e o nervo óptico mal desenvolvido. À medida que vão abrindo os olhos, o mecanismo da visão vai amadurecendo. Esses dois eventos sempre acontecem simultaneamente. No entanto, descobriu-se em meados da década de 70 que, ao se tapar os olhos de um gatinho por 2 ou 3 dias, enquanto ele está na fase de abrir os olhos pela primeira vez, o animal ficará cego para sempre. Durante esse breve mas crítico período, a experiência de ver é responsável pela formação das conexões interneuronais no cérebro, que tornam possível a visão. Essa foi uma descoberta muito importante, já que os biólogos continuam discordando sobre o que é mais importante no comportamento, a genética ou a experiência. Trata-se da velha questão a respeito de uma característica, se é inata ou adquirida. Um pássaro aprende a cantar imitando a mãe. Ele cantará se for criado em isolamento. A experiência com os gatinhos mostrou que tanto a natureza como a criação são essenciais. O cérebro do gatinho é programado para a visão, no entanto, ele requer o ato de ver para que sua programação se desenvolva adequadamente. Só que existe uma implicação mais profunda em tudo isso. Nosso cérebro pode estar limitado exatamente dessa forma. Muitas coisas lá fora não existem para nós, não porque sejam irreais, mas porque aqui dentro o cérebro não está moldado para percebê-las. Somos como rádios que aparentemente dispõem da capacidade de captar todas as estações, mas que mantêm sintonia cativa em apenas 3, acordado, dormindo e sonhando. Como nosso cérebro é o único rádio de que dispomos, jamais poderemos saber se existe o quarto estado, a não ser que nosso sistema nervoso esteja preparado para isso. É plenamente possível que estejamos envoltos e banhados pelo transcendente e ainda não tenhamos sintonizado. Sob essa luz, o Veda é como a faixa inteira do rádio. Ao longo do tempo, porém, seu significado se distorceu à medida que as pessoas foram perdendo contato com a pura percepção. Em vez de ficar com a consciência védica, a Índia ficou com os livros védicos. Eles afirmam que o Veda é supremo e universal, mas é óbvio, pelo estado atual da Índia, que o real poder do Veda deixou de existir, restando apenas a forma. É como saber que existe o computador cósmico, ter o manual de instruções completo para operá-lo, porém não se lembrar de ligá-lo na tomada. Para conduzir as pessoas à pura percepção, o Maharishi precisava afastá-las da superfície da vida.
Os mestres orientais que haviam feito isso antes tinham deixado a impressão de que interiorizar-se significava um sacrifício dos valores mundanos e da realidade objetiva. O Maharishi adotou a posição exatamente oposta, dizendo que o único propósito de transcender era expandir a mente. Se a subjetividade expande, então seu reflexo, o mundo visível, deve se expandir junto. A longa degeneração da sabedoria indiana levou ao mal-entendido de que a renúncia é o caminho para o Turiya, e o desprendimento, a meta da vida. Vida com base no desprendimento. Esta é uma completa distorção da filosofia indiana. Ela não apenas destruiu a senda da realização, como tem levado os que buscam a verdade a se perderem. De fato, deixou-os impossibilitados de atingirem a meta. O Maharishi escreveu estas palavras em 1967, quando foi publicado seu importante comentário sobre o Bhagavad Gita. Elas sopram como um vento forte através do torpor da doutrina oriental. Em todas as tradições, não apenas na hindu, o peso do desprendimento e da renúncia exerceu um efeito nocivo. Prevalece a opinião de que a mente deve ser forçada a ficar inativa se o objetivo é atingir o silêncio. Uma representação vívida do Veda diz que meditar é como domar um elefante selvagem. O animal deve ser amarrado a uma estaca e gritar e pisotear até ficar completamente exausto. Então, pode-se começar o processo de doma. O Maharishi afirma que esse é um erro fatal. Na verdade, a mente deseja encontrar o quarto estado e irá procurar por ele se a deixarem seguir suas tendências naturais. Então, a meditação é apenas um veículo, o Maharishi o chama de esforço sem esforço, para colocar a mente na direção certa. A prova mais óbvia de que ele está correto vem do vazio silencioso que surge naturalmente no espaço entre os pensamentos. No entanto, o Veda nos fornece uma analogia de apoio. Pensamentos são como ondas do oceano. Subindo e descendo, elas veem apenas o próprio movimento. Dizem sou uma onda, porém a verdade maior, a que não vem, é só oceano. Não existe separação entre as duas, por mais que as ondas possam supor. Quando a onda se aplana, ela instantaneamente reconhece que sua fonte, o oceano, infinito, silente e imutável, esteve sempre lá. O mesmo vale para a mente. Quando ela pensa, é toda a atividade. Quando para de pensar, volta à sua fonte de silêncio. Só quando a mente tocar a pura percepção é que será localizado o real reservatório do Veda. A experiência do Veda, portanto, não é antiga nem mesmo particularmente hindu. Ela é universal e pode ser obtida a qualquer momento por qualquer pessoa. O segredo é não se mover na horizontal, como a corrente da consciência normalmente flui, mas aprofundar-se na vertical. Essa descida vertical é transcender, meditar, dhyan, ir além, todas as manifestações de uma mente que cessa de se identificar com ondas e começa a se identificar com o oceano. Se esse argumento é correto, então a natureza da mente e da conexão mente-corpo tem de ser reconsiderada. O ponto que Arquimedes procurava, um lugar para apoiar-se e mover o mundo, na verdade existe. Ele está dentro de nós, coberto pelo fascinante mas enganador espetáculo cinematográfico do estado de vigília. Isso talvez explique por que a medicina mente e corpo tem se mostrado tão inconsistente. Tomamos como correto, sem raciocinar muito, que uma pessoa que sobrevive ao câncer ou consegue curar a si mesma de uma doença fatal opera com a mesma maquinaria mental de qualquer outro ser humano, e isso não é verdade. Os processos mentais podem ser superficiais ou profundos. Ir fundo significa entrar em contato com o projeto básico da inteligência e modificá-lo. Só então a visualização de lutar contra o câncer, por exemplo, pode ser forte o bastante para derrotar a doença. Entretanto, a maioria das pessoas não consegue fazer isso. Sua força de pensamento é fraca demais para disparar os mecanismos adequados. A questão prática é se a meditação é forte o bastante para melhorar de forma radical nosso poder de pensamento. Vários estudos realizados por cientistas associados ao Maharishi mostraram que a meditação pode, de fato, induzir mudanças profundas, muito além do simples relaxamento para o qual a maioria das pessoas do Ocidente a usa, além mesmo das aplicações médicas de aliviar tensões ou diminuir o nível de pressão sanguínea, e assim por diante. O primeiro cientista ocidental a realizar um trabalho importante com o quarto estado foi o fisiologista americano Robert Keith Wallace, que provou sua existência. Em 1967, Wallace era um estudante de pós-graduação na UCLA, Universidade da Califórnia, em Los Angeles,
onde começou as pesquisas para sua tese de Ph.D. sobre mudanças fisiológicas que ocorrem durante a MT. Usando os métodos dos modernos estudos biomédicos, ele fez medições em praticantes de MT ao longo de vários anos. Ligou-os, sem desconforto, aparelhos para medir ondas cerebrais, pressão sanguínea, batimentos cardíacos e outros indícios de alteração física. Os pacientes meditavam durante 20 minutos, usando o procedimento mental uniforme ensinado a todo praticante de MT. Wallace logo começou a reunir uma considerável amostragem de resultados incomuns. Primeiro, descobriu que algo muito real acontecia ao corpo em meditação. Poucos minutos depois de iniciarem a prática, os pacientes entravam num estado de profundo relaxamento, marcado por respiração e batimentos cardíacos mais lentos, pelo surgimento de ondas alfa-NEI, eletroencefalograma, e pela diminuição de consumo de oxigênio detectada na respiração. Essa última medição foi particularmente importante, porque mostrou que a taxa metabólica do corpo, ligada ao consumo total de combustível nas células, havia caído. Os fisiologistas se referem a essa redução metabólica como estado hipometabólico. Os meditadores chegavam ao relaxamento mais profundo com rapidez. São necessárias de 4 a 6 horas de sono para se atingir o período onde o consumo de oxigênio cai a seus níveis mais baixos, mas os meditadores o conseguiam em alguns minutos. Além disso, no sono a queda é em geral inferior a 16%, enquanto os praticantes da MT alcançavam reduções relativas que momentaneamente chegavam ao dobro. Wallace ficou impressionado com esses números porque nunca havia sido registrado um estado de relaxamento tão profundo. O estudo revelou que as sensações subjetivas experimentadas durante a meditação e posteriormente relatadas, silêncio interior, paz e relaxamento, tinham uma base física real. Era muito importante também o fato de os pacientes não terem adormecido nem entrado em transe. Eles estavam completamente acordados em seu interior, experimentando mesmo uma sensação de percepção ampliada. Wallace então concluiu que a meditação era um estado de vigília hipometabólica. Uma vez que suas medições diferiam de quaisquer outras feitas com pessoas acordadas, dormindo ou sonhando, ele concluiu que verificara um estado de consciência absolutamente novo, o quarto estado. Certos meditadores apresentaram mudanças físicas que ultrapassaram a média. Como aconteceu com yogis estudados na Índia e no Himalaia, sua respiração pareceu cessar por longos períodos. No nível subjetivo, esses estados mais profundos foram vivendados como um silêncio interior absoluto, uma sensação de enorme expansão e de profundo conhecimento. A mente se esvaziou de pensamentos específicos, mas ficou com a clara percepção de eu sei tudo. Ninguém foi capaz de explicar tais experiências porque os instrumentos científicos são grosseiros demais para analisá-las e até mesmo para detectá-las. No entanto, para alguém versado em literatura védica, estava claro que esses pacientes vivenciavam um tipo profundo de percepção transcendental. O Yoga Vasista, uma das maiores fontes sobre a experiência direta com o transcendente, diz sobre o quarto estado, quando há a suspensão da respiração sem esforço, esse é o estado supremo. É o eu. É a pura, infinita consciência. Aquele que atinge esse estado não sofre. Seria difícil encontrar melhor descrição do que a que os fisiologistas estavam vendo. Wallace procurou medições físicas feitas com meditadores no Japão, e encontrou resultados comparáveis. No entanto, o impressionante era que seus pacientes americanos, a maioria deles jovens, pós-EPs e novatos em meditação, estavam atingindo as mesmas marcas dos adeptos em que já praticavam meditação há 10 anos. Visto sob uma luz diferente, o que Wallace fez foi legitimar a conexão mente-corpo. Atualmente, aceita-se o fato de que o corpo de um indivíduo reage espontaneamente a seu estado de consciência, como afirmaram os Rizis. O paradoxo é precisarmos aprender a mergulhar dentro de nós mesmos. A meditação nos ensina a controlar um processo que nos influencia constantemente, dia e noite, quer percebamos isso, quer não. Recentemente conheci uma mulher da cidade de Boston, de 60 e poucos anos, que há muito sofria de lenta degeneração do músculo cardíaco chamada cardiomiopatia. Existem vários tipos desse mal e o dela era considerado idiopático, ou seja, sem causa aparente. Seu principal sintoma na época do diagnóstico era falta de fôlego sempre que fazia algum esforço, e descobriu-se que isso decorria do aumento do tamanho do coração,
o que o fazia funcionar mal. A medicina pode fazer muito pouco ou quase nada nesses casos, o que deixou essa senhora muito preocupada. Por sugestão médica, ela foi internada para se submeter a um angiograma. O propósito de um angiograma é determinar se existe bloqueio das artérias coronárias, os vasos que levam oxigênio para o coração. O cardiologista calculava que, se houvesse algum bloqueio, parte dos sintomas poderia dever-se a uma moléstia arterial, que é tratável. Com muita apreensão, a senhora submeteu-se ao exame. O angiógrafo, também médico, foi a seu quarto algum tempo depois. "Tenho boas notícias", disse ele. "Seus vasos estão limpos. Você não tem nenhuma doença nas artérias coronárias. Em minha opinião, não há necessidade de cirurgia." Quando estava saindo, virou-se para ele e observou: "Se seu estado piorar, a única coisa que pode ser feita é um transplante cardíaco." A mulher nunca ouvira isso antes e, poucos dias depois, começou a ficar sem fôlego não apenas depois de esforços, mas sempre que se deitava. Incapaz de dormir e cada vez mais ansiosa, ela voltou a seu cardiologista, que não encontrou nenhum motivo para o agravamento dos sintomas. Depois de várias consultas, eles tiveram uma conversa mais franca e a mulher confessou que temia precisar de um transplante. O médico garantiu-lhe que seus temores eram infundados. Nada em seu estado justificava a adoção de um procedimento tão drástico. Daquele dia em diante, os novos sintomas desapareceram. Mais uma vez podemos ver que a realidade subjetiva e a realidade objetiva estão intimamente ligadas. Quando a mente muda, o corpo não tem outra escolha senão mudar. A realidade objetiva, é óbvio, parece mais fixa do que nossos humores, desejos passageiros e repentes de emoção subjetivos. No entanto, talvez não seja assim. Ela é mais como uma corda de violino que pode manter um tom, mas também pode mudar de tom à medida que o dedo desliza nela. Essa imagem me ocorreu quando eu pensava no caso de Chitra, narrado no início deste livro, mas serve para todos nós. O tom da corda é nosso nível de consciência. Esse é um atributo interno básico, um ponto focal para onde convergem todos nossos pensamentos, emoções e desejos, como um par de óculos de lentes verdes, que faz o mundo todo parecer verde. A maioria das pessoas não percebe quanto seu tom é consistente, mas outras têm uma boa consciência dele. Uma pessoa deprimida irradia depressão, ainda que se esforce para agir de uma maneira positiva. Uma pessoa hostil pode enervar todos os ocupantes de uma sala, mesmo ao dizer coisas inofensivas. O nível de consciência das pessoas se ajusta em diretrizes amplas. Ninguém é absolutamente hostil ou alegre, inteligente ou simplório, satisfeito ou descontente. Existem dezenas de gradações sutis em cada personalidade. O mais importante a salientar é que tudo o que se pensa e se faz é determinado por esse ponto. Não se pode, pensando, passar para um nível de consciência mais alto ou mais baixo. Isso ajuda a explicar por que a meditação não é simplesmente um outro modo de pensar ou de introspecção, um erro que os ocidentais tendem a cometer. Na verdade, ela é um meio para se deslizar até um novo tom. O processo de transcender, ou ir além, desprende a mente de seu nível fixo e permite que ela exista, nem que seja por um momento, sem nenhum nível. Ela apenas vivencia o silêncio, vazia de emoções, impulsos, desejos, medos e de tudo mais. Depois, quando a mente volta a seu tom habitual, o nível de consciência, ela adquire um pouco de liberdade para se movimentar. De um ponto de vista médico, uma doença pode representar uma desafinação na corda do violino. No entanto, por algum motivo, o sistema mente-corpo não consegue um modo de se soltar dali, de deslizar para um tom mais saudável. Se isso for mesmo verdade, então a meditação pode ser uma poderosa ferramenta terapêutica, permitindo que o corpo se solte da doença. Os pesquisadores da meditação perceberam esse potencial no final da década de 60, quando descobriram que muitos estudantes que usavam álcool, cigarros e drogas leves abandonaram esses hábitos poucos meses depois de começarem a meditar. Podemos dizer que eles se desprenderam de um antigo nível de consciência que precisava desses estimulantes. Em termos de neuropeptídeos, a explicação talvez seja que a meditação liberou certos locais receptores, oferecendo moléculas mais satisfatórias do que as do álcool, nicotina ou maconha. Por volta de 1978, Robert Keith Wallace já passara mais de uma década analisando efeitos mente e corpo separados em meditadores MT.
Decidiu, então, percorrer um outro caminho e investigar uma área mais complexa, holística, o envelhecimento humano. O processo de envelhecimento tem sido tradicionalmente aceito sem contestações como um aspecto inevitável na vida normal, e variações deles são consideradas casos particulares. Algumas pessoas vivem mais tempo do que outras devido a genes privilegiados, a um forte sistema imunitário ou boa sorte, mas não existe um fator anti-envelhecimento que possa ser aplicado a todos. Se houvesse os anciãos de 70 anos seriam mais uniformemente saudáveis em suas funções corporais, como acontece com a maioria dos jovens de 20 anos. No entanto, não existe prova científica de que o envelhecimento seja normal, ele é apenas algo que sofremos. São tantas as tensões envolvidas na vida normal que se pode considerar que a fisiologia humana está sempre sob uma pressão anormal, devido ao barulho, à poluição, a emoções negativas, à dieta inadequada, ao tabagismo, ao consumo de álcool etc. Somente a doença de estar com pressa já basta para apressar o envelhecimento em quase todos nós. Se a meditação contrabalança esses fatores, ela poderá revelar algo completamente novo sobre o processo de envelhecimento. Wallace começou, então, a medir um grupo de meditadores adultos para estabelecer o que se denomina idade biológica. A idade biológica mostra como está funcionando o corpo de uma pessoa em comparação com as normas do conjunto da população. Ela nos dá uma medida mais verdadeira que a da idade cronológica de como o envelhecimento está progredindo, porque duas pessoas com a mesma idade, 55, por exemplo, podem ter organismos muito diferentes entre si. De início, Wallace só se concentrou em testar 3 variáveis simples: pressão sanguínea, acuidade auditiva e visão de perto. As 3 vão se deteriorando de maneira constante, à medida que o corpo envelhece biologicamente, e, portanto, servem como marcos adequados. Wallace descobriu que os meditadores, como um grupo, eram significativamente mais jovens em termos biológicos do que se poderia esperar em sua idade cronológica. E mais, a diferença entre as duas idades não era pequena. A meditadora que obteve a melhor contagem era 20 anos mais jovem que sua idade cronológica. Uma descoberta notável foi a verificação de que a menor idade biológica estava diretamente relacionada ao tempo que a pessoa vinha se dedicando à prática da meditação. Wallace descobriu uma linha divisória entre os que meditavam há menos de 5 anos e os que meditavam há 5 anos ou mais. O primeiro grupo mostrou-se, em média, 5 anos mais jovem em termos biológicos, enquanto o segundo obteve uma média de 12 anos mais jovem. Um estudo complementar feito posteriormente na Inglaterra concluiu que cada ano de meditação regular diminuiu cerca de 1 ano no envelhecimento. Outra descoberta que impressionou a equipe de Wallace foi que os pacientes mais velhos mostraram resultados tão bons quanto as pessoas muito mais jovens. Um paciente típico, de 60 anos, que meditava há 5 anos ou mais, tinha a fisiologia de uma pessoa de 48 anos de idade. Outro importante ponto levantado por esse notável estudo é que os pacientes não estavam procurando envelhecer mais devagar. O que faziam era apenas remover uma barreira invisível, e então as mudanças físicas desejáveis aconteciam por conta própria. Tudo indica que esse desabrochar espontâneo não seja específico das 3 variáveis medidas. Em 1986, um estudo para os seguros de saúde Blue Cross Blue Shield, feitos com base em 2.000 meditadores em Iowa, mostrou que eles eram muito mais saudáveis do que toda a população americana em 17 importantes áreas de doenças graves, tanto mentais como físicas. Por exemplo, o grupo de meditadores fora 87% menos hospitalizado do que não meditadores, para doenças cardíacas, e 50% menos, para todos os tipos de tumores. Havia reduções igualmente impressionantes em desordens do aparelho respiratório, aparelho digestivo, depressão clínica e assim por diante. Embora o estudo tenha se limitado a um único grupo, os resultados constituem uma notícia encorajadora para alguém inclinado a seguir um programa holístico de prevenção. O quarto estado poderá desempenhar importante papel em nosso futuro. Na fonte da percepção humana jaz um nível de consciência supernormal, mas que pode se tornar normal uma vez que nos acostumemos a vivenciá-lo. Suture é o local de nascimento da mente, porque não pode ser sua residência permanente. Essa é a próxima área a ser explorada, ao se investigar se a natureza é unificada não só no modelo hipotético de Einstein, mas também em nós mesmos. 11.
o nascimento de uma doença. Os Rizis adotavam uma posição simples no debate mente-corpo. Tudo, diziam, vem da mente. Ela projeta o mundo exatamente como faz um projetor de filme. Nosso corpo é a parte do filme, assim como tudo o que lhe acontece. Para um Rizi, a maravilha não era conseguirmos nos tornar doentes ou saudáveis, mas o fato de não nos vermos fazendo isso. Se pudéssemos ser testemunhas silenciosas de nós mesmos, veríamos isso e muito mais. O próprio céu, o oceano, montanhas e estrelas estariam se derramando de nosso cérebro, todos eles também pertencem ao filme. Se o ponto de vista dos Rizis é correto, então temos falhado por colocar tanta fé na realidade objetiva. No entanto, nossa estrutura de referência objetiva não parece errada. No todo, ela nos serve bem. O céu e as estrelas parecem existir lá fora totalmente independentes de nós. Estaremos sendo enganados por nosso próprio filme. Para compreender os Rizis é preciso adotar sua perspectiva, o que significa sair da realidade comum do estado de vigília, ao menos levemente. Conseguindo isso, começamos a compreender que a mente é mesmo uma criadora poderosa. Tive um pequeno mas revelador lampejo desse fato há pouco tempo. Eu estava num avião lotado, decolando de Bombaim. Tudo transcorria com normalidade até que o sinal não fume, aperte o cinto voltou a se iluminar no mesmo instante em que o comissário corria para a cabine de comando. O piloto, então, anunciou pelo alto-falante: senhores e senhoras, por favor, mantenham-se em suas poltronas. Vamos voltar a Bombaim para uma aterrissagem de emergência. Sua voz denotava um leve tremor e, enquanto permanecíamos todos sentados em tenso silêncio, uma jovem aeromoça indiana começou a soluçar. Poucos minutos depois pousamos aos solavancos e 3 caminhões de bombeiros correram em nossa direção. Podíamos ouvir as sirenes gemendo, acima do ronco dos motores. Nada mais aconteceu. Ninguém se dignou a nos dar explicações sobre o incidente. Os passageiros foram logo conduzidos para outro avião. Quase metade preferiu ficar em terra. Eu não me sentia muito perturbado pelo que acontecera e fui um dos que embarcaram. Cerca de 10 dias depois, quando peguei outro voo, tinha a mente em paz. No entanto, assim que apareceu o aviso não fume, aperte o cinto, acompanhado do som característico, meu coração disparou. De início, não entendi o motivo, mas logo percebi que eu criara em mim um pequeno reflexo condicionado. Os cães de Pavlov salivavam ao ouvir o sino, e eu fiz meu coração se acelerar diante de um som semelhante. Então notei que, tão logo me ocorreu a explicação, os batimentos cardíacos voltaram ao normal. Por alguns segundos, estive presente ao nascimento de um impulso que mudou minha realidade. É plausível que eu tenha inadvertidamente criado a mim mesmo reunindo milhões de impulsos como esse. Eles vêm rápidos e furiosos demais para eu analisá-los. Seria como pedir a uma cachoeira que conte suas gotas, mas o importante é que são totalmente abstratos. Para os Rizis, o mundo inteiro foi construído, camada por camada, a partir da pura abstração. Porque nos entregamos de boa vontade, um filme de cowboy com John Wayne nos parece real, apesar de sabermos que tudo o que vemos são raios de luz saltando sobre uma superfície plana e branca. Um sonho consiste inteiramente de impulsos neurológicos disparando em seu cérebro. No entanto, enquanto você está nele, está convencido de sua realidade. Todos nós conhecemos aquele tênue e desapontador momento que acontece quando o sonho deixa de ser convincente. Em vez de estar voando, começamos a sentir que é só um sonho, e, depois de um breve esforço, voltamos ao mundo objetivo. Da mesma forma, a realidade que se aceita no estado de vigília só é conhecida por meio de impulsos que disparam no cérebro. Quando tocamos uma flor, o ato de tocar junto os campos de força e matéria em nossa mão com os campos de força e matéria na flor. Todos esses campos são altamente abstratos, porém o toque não nos parece abstrato. Ele nos convence. Os Rizis colocavam enorme ênfase no quanto todos nos convencemos. Uma famosa parábola a esse respeito foi criada por Shankara, a maior mente filosófica da tradição védica. Um homem está andando pela estrada à noite e vê uma grande cobra enrolada no chão. Foge apavorado e acorda todos com seus gritos de cobra. Cobra. Os habitantes de sua aldeia também ficam aterrorizados. As mulheres e crianças não querem mais sair de casa por causa da cobra, e o cotidiano começa a ser perturbado pela apreensão de todos. Então, alguém mais valente resolve dar uma olhada na tal cobra. Pede ao homem para lhe mostrar o lugar onde a viu e,
Quando chegam lá, descobrem que não é uma cobra, mas uma corda enrolada no meio da estrada. Todos os nossos medos, disse Shankara, foram construídos a partir de uma ilusão semelhante. De fato, nada de real pode ser separado daquilo que nos dizemos que é real. Essa linha de raciocínio não é especificamente indiana, pode ser adaptada com facilidade a uma estrutura de referência moderna. Pense no que acontece quando dois ímãs se aproximam. O campo magnético os repele. Se esses ímãs fossem racionais, sentiriam algo sólido entre eles e criariam o toque a partir de uma abstração, tal como todos nós fazemos. Quando você toca um objeto, o que faz com que ele pareça duro, áspero, liso, etc. É a interpretação efetuada em seu cérebro. Basicamente, os 5 sentidos são apenas ferramentas. O toque, na verdade, é o cérebro estendendo-se para o mundo, usando células nervosas especializadas para registrar determinadas informações, dentro de uma faixa muito estreita. Devemos lembrar que são completamente diferentes das registradas pelo cérebro de uma cobra, quando ela toca o ar com a língua. Do mesmo modo, os terminais nervosos que formam a retina de nossos olhos são também extensões do cérebro. Em sua estrutura, a retina não passa de um conjunto de terminais nervosos abrindo-se num buquê, como a ponta cortada de uma corda. A corda é o nervo óptico, formado por 1 milhão de fibras nervosas entrelaçadas. Embora se localizem mais profundamente do que os terminais nervosos sob a pele, as células sensoriais do olho também estão tocando o mundo exterior. Não existe diferença intrínseca entre o campo de luz contatado por nosso olho e o campo de energia que sentimos com os dedos. A verdadeira distinção entre visão e tato se realiza no cérebro. O mesmo vale para os outros sentidos. A audição, o olfato e o paladar dependem de células especializadas que enviam impulsos diretamente ao cérebro para serem interpretados. Sem essa interpretação, nada poderia existir. Todas as coisas que existem estão ligadas a nossos sentidos e nossos sentidos estão ligados ao cérebro. A noção comum de que esta cadeira é uma coisa dura não é verdadeira, até que se reformule a afirmação, dizendo-se, esta cadeira é dura porque meu cérebro a fez parecer assim. A cadeira não é nada dura para um raio cósmico, que atravessa como se fosse ar. Um neutrino atravessa toda a Terra com igual facilidade. Usando tal percepção, os risos ainda foram mais longe. Notaram que não precisamos tocar fisicamente um objeto para saber como ele é ao toque. Responda a esta pergunta: o que é mais macio, um guardanapo de linho engomado ou uma pétala de rosa? Você pode facilmente comparar os dois em sua mente, usando uma imagem de toque, sem precisar sair para procurar um guardanapo ou uma rosa. A razão que lhe permite fazer isso é que você passou para um nível mais sutil do sentido do tato. Da mesma forma, existem sons, visões, cheiros e sabores sutis. No entanto, esse nível da mente não é o final. Na meditação pode-se ir mais longe, além dos 5 sentidos sutis, chamados tamatras no Ayurveda, até se chegar à consciência em seu estado unificado. Os textos védicos comparam isso ao ato de se seguir os 5 dedos da mão até onde eles se juntam na palma. Subjetivamente, a imagem visual de uma rosa ficaria cada vez mais fraca na tela da mente, até não restar mais nada do que a tela em si. Então, estaríamos na verdadeira origem dos sentidos, o campo da inteligência. É desse modo, deduziram os rishis, que todo o mundo da realidade física assume uma forma. A esta altura, parecemos imersos em profunda filosofia, porém, de fato, cada camada de tato, visão, audição, olfato e paladar influencia nossa vida cotidiana. Se você gosta de ostras e eu as detesto, a diferença não é causada pelas ostras em si ou por nossas papilas gustativas. O contato entre as moléculas da ostra e os receptores do paladar em nossas bocas é igual para nós dois. No entanto, no processo da gustação, surge seu prazer ou meu desgosto. Isso mostra que todos os dados em bruto da experiência devem passar pelo filtro da inteligência e que nunca duas pessoas os avaliem exatamente da mesma maneira. Quando algo parece mudar no mundo, diziam os rishis, na verdade é você que está mudando. Um cirurgião amigo meu, também indiano, conquistou certa fama como gourmet. Ele sempre teve preferência por omeletes, quanto mais exóticas, melhores. No entanto, a última vez que almoçamos juntos num domingo, ele não pediu omelete. Curioso, perguntei-lhe por que a resposta foi: não suporto mais o gosto de um omelete.
Contou-me, então, que o prazer que sentia ao comê-las havia se modificado instantaneamente no início daquela semana. Ele estava em casa, batendo ovos para fazer um omelete, observado pelo filho Arjun, de 6 anos. À medida que ia quebrando os ovos, atirava as cascas para um lado. Por acaso, algumas delas caíram dentro de um pequeno saco de papel com alpiste, que ia ser colocado no jardim para os pardais. Não faça isso, disse Arjun, muito sério. Os passarinhos vão pensar que seus filhinhos morreram e não vão querer comer. Em geral, meu amigo fica muito orgulhoso com as observações precoces do menino, mas de repente descobriu que não conseguiria suportar o gosto da omelete que estava preparando, nem de qualquer outra. A ciência seria incapaz de medir a mudança que ocorreu nele, porque é espectral e individual demais. A ideia de que uma omelete tem gosto bom não pesa mais do que a de que ela tem gosto ruim. O mesmo vale para qualquer outra sensação. Um travesseiro de penas de ganso é mácio? Não, para alguém com enxaqueca, que geme de dor quando a cabeça o toca. Um avião a jato é veloz? Não, para quem o vê da lua. Em suma, não existe fim na maneira como uma impressão de sentido pode ser interpretada, e são infinitas as maneiras como o corpo pode reagir a ela. Os Risis diziam que a vida é construída por nossa participação nela. Nada é bom ou mal, duro ou mole, doloroso ou agradável. Depende de como o vivenciamos. O mesmo vale para a doença. Uma doença não é o contato molecular de algum organismo externo com as moléculas de nosso corpo. Como vimos, mesmo colocando-se uma gota de vírus de gripe concentrada no nariz de uma pessoa, a probabilidade de ela contrair a doença não é mais do que 1 em 8. Não é nem mesmo o fluxo de toxinas em seu corpo ou ação de células fugitivas. Na visão dos Risis, uma doença é uma sequência de momentos que vivemos, durante a qual avaliamos cada partícula ínfima da vasta entrada de dados que vem em torrente de todos os cantos de nosso mundo, inclusive de nosso corpo. Nosso corpo também é um mundo. Quando entrei em contato com a Ayurveda, fiquei profundamente impressionado com os seguintes versos dos antigos textos. Como é o corpo humano, assim é o corpo cósmico. Como é a mente humana, assim é a mente cósmica. Como é o microcosmo, assim é o macrocosmo. Essas palavras são passíveis de muitas interpretações. O que significam para mim é que em minha existência cotidiana estou encarregado de cuidar de 2 mundos, o pequeno dentro de mim e o grande à minha volta. Minha avaliação de cada minúsculo detalhe lá fora, o céu, o sol, a possibilidade de chuva, as palavras que outras pessoas dizem, as sombras lançadas pelos prédios, está acompanhada de um evento aqui dentro. A cada segundo, abrem-se para mim escolhas infinitas, para alterar a forma do mundo, pois ele não tem outra forma senão a que lhe dou. O eminente neurologista Sir John Eccles afirmou isso com toda a clareza quando escreveu: quero que você perceba que não existe cor no mundo natural, nem sons, nada desse tipo, nenhuma textura, padrões, beleza ou fragrância. Em suma, nada é tão importante no universo como sua participação nele. A abordagem subjetiva dos Risis encontrou um desaguadouro de enorme utilidade no Ayurveda. Comumente classificado como um sistema de medicina, o Ayurveda poderia ser chamado com igual justiça de um sistema para se curar ilusões, para se extirpar a convincente qualidade da doença e deixar que uma realidade mais saudável ocupe seu lugar. O nome em si sugere que o Ayurveda deve ser entendido como a medicina em seu sentido mais amplo. Ele vem de 2 raízes do sânscrito, Ayur, ou vida, e Veda, que significa conhecimento ou ciência. O significado literal, então, é ciência da vida. Os pacientes ficam curiosos sobre que tipos de tratamentos são especificamente ayurvédicos, novas pílulas para experimentar, exercícios, dietas ou terapias orientais mais antigas. Respondo sim a todos, mas, então, com certo embaraço, tenho de acrescentar que passo grande parte de meu tempo só conversando, procurando ajudar as pessoas a não ficarem tão convencidas de sua doença. No Ayurveda, esse é o primeiro e mais importante passo para a cura. Enquanto o paciente está convencido de seus sintomas, continua preso a uma realidade onde estar doente é a entrada de dados que predomina. O motivo pelo qual a meditação é tão importante no Ayurveda é que ela conduz a mente para uma zona livre, intocada pela doença. Enquanto não se tem conhecimento da existência de tal lugar, a doença dará a impressão de estar dominando por completo. Essa é a principal ilusão que precisa ser destruída.
É inegável que criamos cenários e então ficamos convencidos por eles, até nossas próprias células. Uma moça de Boston, que fazia faculdade em